E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam em casa, resguardados, velando aí pela família de vocês e aproveitando também esse período de quarentena para vocês poderem estudar e se beneficiarem desse conteúdo aí que a gente está tentando prover, obviamente com algumas limitações aí da tecnologia, mas tentando prover para vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Abreu, sou professor de inglês e português, mas nesse projeto aqui que a gente está capitaneando, eu estou atuando na disciplina de língua inglesa voltada para a prova do Enem 2020. Tá? Na aula anterior, na aula 1, a gente teve um contato inicial com a prova do Enem. Foi uma aula mais introdutória, em que a gente fez ali um raio-x, apresentou algumas estruturas da prova. E agora, nessa aula 2, a gente vai começar a mergulhar em alguns conteúdos que eu julgo que são importantes para que vocês possam ter um desempenho melhor na prova de inglês do Enem, aquelas pessoas que vão optar por fazer a prova de inglês, tá? Hoje a gente vai ver os auxiliary verbs, tá? Que são os verbos auxiliares. A razão por que eu estou escolhendo abordar esses verbos auxiliares, essa temática, na verdade são duas. Em primeiro lugar, os verbos auxiliares são importantes porque eles com certeza estarão presentes em todos os textos com os quais vocês vão se deparar na prova do Enem de vocês, tá? Então são verbos muito comuns, muito recorrentes e que certamente vão estar presentes nesses textos. Por isso que é importante, que é fundamental que vocês conheçam esses verbos, a sua estrutura, suas funções e suas respectivas conjugações. Além disso, os verbos auxiliares eles são importantes porque é a partir deles que a gente constrói alguns tempos verbais. Tempo do tipo passado, presente, futuro. Então, na língua inglesa, alguns desses tempos verbais, eles repousam, eles precisam dos verbos auxiliares para poder ser construídos, tá? E aí, para que no futuro a gente possa fazer uma aula sobre os tempos verbais, é fundamental que vocês já possuam conhecimento sobre os verbos auxiliares. Aqui eu optei de fazer um recorte e a gente vai ver só os 3 verbos que são mais recorrentes e que eu acho que são os mais importantes. Tem uma outra classe de verbos aí que seriam os verbos modais que poderiam ser incluídos também como verbos auxiliares. Mas eu vou fazer uma aula posterior apenas sobre os verbos modais. Beleza? Assim como a aula 1, essa aula aqui também vai ser estruturada em 2 momentos. Vai ter primeiro um momento expositivo, em que eu vou falar um pouquinho sobre os verbos auxiliares, explicar suas respectivas funções, suas conjugações e por aí vai. E num segundo momento eu vou propor para vocês uma atividade, tá bom? E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na aula 1. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem performar essa atividade aí que eu vou propor e depois a gente volta e corrige. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula sobre os verbos auxiliares. Os verbos que eu escolhi aqui para a gente abordar inicialmente são o verbo to be, arquiconhecido de todo mundo, né? Quem já entrou numa sala de aula de língua inglesa conhece o verbo to be, e é um tipo de verbo que a gente vê lá desde o ensino fundamental, e você chega lá no final do ensino médio, você está vendo o verbo to be ainda, e tem gente que termina o ensino médio e não sabe o que é o verbo to be. Então a gente vai ver o verbo to be, e com as suas respectivas conjugações e formas, o verbo to have, que significa ter, e o verbo to do, que significa fazer na maioria dos casos. O verbo to be significa ser ou estar. Tá? O verbo to be e o verbo to have, na língua inglesa, eles têm a função de formar alguns tempos verbais. São vários os tempos verbais que são formados a partir desses 2 verbos. Aqui o que a gente vai ver, respectivamente, é para o verbo to be, o present continuous, que é o presente contínuo, e o past continuous, que é o passado contínuo. E para o verbo to have, a gente vai ver o present perfect, que é o presente perfeito, mas que apesar de ter o nome presente, ele se refere ao passado, e o past perfect, que é o passado perfeito. Já o verbo to do, ele não é responsável por formar um tempo verbal, mas ele compõe, ele constitui uma forma verbal. Na verdade, são 3 formas. A forma interrogativa, que é quando a gente faz uma pergunta, a forma negativa, que é quando a gente faz uma negação,
E a forma afirmativa enfática, quando a gente diz alguma coisa, mas com mais ênfase, quando você diz que você realmente fez aquela coisa, tá? E esses três verbos aí que a gente vai abordar hoje, o to be, to have e to do, eles podem aparecer tanto como verbos auxiliares quanto como verbos principais. Qual é a diferença? Qual é essa distinção? Vou explicar para vocês, tá? O verbo auxiliar, como o próprio nome diz, ele é um verbo que ajuda, ele é um verbo que auxilia um outro verbo a construir significado. Então, ele em si, naquela frase, ele possui uma função gramatical, ele possui uma função estrutural. Ele ajuda, ele está ali como um ajudante de outro verbo. Já no caso dos verbos principais, eles são verbos que possuem significado em si, que possuem significado próprio. Tudo bem? Então aqui eu coloquei alguns exemplos para que isso fique mais claro. Então aqui a gente tem uma das conjugações do verbo to be. Deixa eu só botar minha canetinha aqui rapidinho. Caneta. Beleza, vamos lá. Então aqui a gente tem uma das conjugações super conhecidas aqui do verbo to be, que é o I am, né? Eu sou, ou eu estou, no caso aqui eu sou. E a frase é I am a professor. Nesse caso especificamente aqui, o verbo to be, o I am, ele possui significado em si. Ele tem um significado aqui de estabelecer uma ligação entre dois termos. Tá? O termo I e o termo professor. Nesse caso que eu estou dizendo, eu sou um professor, que em inglês significa professor universitário. Tá? Já aqui do outro lado, a gente tem o mesmo verbo, o verbo to be, conjugado aqui na mesma conjugação, I am, só que sendo apresentado como um verbo auxiliar. Aqui ele está auxiliando, ele está ajudando a construir um tempo verbal, que é o presente contínuo, é o present continuous, que é formado pela conjugação do verbo to be, I am, aqui, I am, mais o verbo principal, que é esse verbo aqui, o play, no gerúndio, que fica playing, playing. Então, essa frase aqui significa eu estou jogando futebol agora. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui da formação do tempo verbal em si, porque a gente vai ter uma aula específica para falar só disso, tá? Aqui o que importa para a gente são essas funções aqui que são desempenhadas pelo verbo to be. Nesse caso aqui como verbo principal, I am a professor, que ele possui significado em si, e aqui como um verbo auxiliar. Ele está auxiliando o verbo play, que é o verbo principal, a construir o seu significado com mais precisão. Beleza? A mesma coisa vale aqui para o have. Nesse primeiro caso, I have two cell phones. O verbo have, ele possui um significado próprio. Nesse caso aqui é um significado de posse. Então, I have two cell phones significa eu tenho, eu possuo, eu sou dono de 2 celulares. Por outro lado, aqui a gente tem o verbo have, o mesmo verbo, com a mesma conjugação, na primeira pessoa, sendo usado como verbo auxiliar. E aqui fica evidente que ele é um verbo auxiliar, porque no momento que a gente traduz essa sentença aqui para o português, ele simplesmente vai desaparecer. Vamos ver só. Aqui ele está formando um tempo verbal que é chamado de present perfect, tá? É um tempo verbal que muitas pessoas têm dificuldade de entender, porque é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Mas a gente não vai entrar no mérito aqui de discutir esse tempo verbal agora. Essa frase aqui ela significa eu, have eaten, que significa comi. O verbo eat aqui está no particípio. E aí o verbo have mais o verbo principal no particípio formam o present perfect. I have eaten, eu comi, pies, que é empada, bolo, torta salgada, alguma coisa do tipo, my whole life, minha vida toda, tá? Então essa frase inteira aqui significa eu comi empadas, tortas na minha vida toda. E aqui fica evidente esse caráter auxiliar de ajudante do verbo have, justamente porque quando a gente traduz, ele simplesmente some. Eu comi. Então ele não aparece, você não fala eu tenho comi. É uma frase completamente agramatical. Aqui já no caso do verbo do, a gente tem o mesmo princípio funcionando, só que com uma formação diferente aqui, porque o verbo do,
enquanto verbo auxiliar, ele não está formando um tempo verbal, mas ele está formando uma forma verbal. Tá? Ele está constituindo uma forma verbal. Como verbo principal, o do ele significa, via de regra, fazer ou então performar alguma coisa. Nesse caso aqui, I do well on math test significa eu vou ou me saio bem, ou performo bem. Eu performo well, que significa bem. On math tests, que significa em provas de matemática. Tá? Então esse do aqui ele possui um significado. Ele, como verbo principal, ele significa fazer ou então performar em alguma coisa. Já que do outro lado, a gente tem o do com uma função gramatical. E aqui, igual o exemplo anterior do have, ele também vai desaparecer quando a gente fizer a tradução. Então a gente traduz isso aqui ao pé da letra da seguinte forma. Eu, do not. Não. Então aqui não vai ficar eu faz não, eu faço não. Vai ficar eu não like, que é gosto, to, de, watch, assistir, series, que são séries, tipo série da Netflix e tal. Então eu espero que vocês tenham percebido a diferença entre esses três verbos, o to be, to have e to do, quando eles são apresentados como verbos principais, em que eles possuem significado, ou como verbos auxiliares, em que eles não possuem significado em si, mas eles possuem uma função gramatical. Eles auxiliam o verbo principal a construir um tempo verbal, ou então uma forma verbal específica. Se vocês não conseguirem identificar isso daí do ponto de vista do significado, tem uma regrinha que é mais fácil, inclusive, de vocês conseguirem perceber isso, que é, via de regra, normalmente, quase sempre, quando esses três verbos aqui eles aparecerem sozinhos, eles serão o verbo principal. Então, eles terão significado. Quando eles aparecerem acompanhados de outros verbos, que são esses casos aqui, no caso do aparece junto do like, o have aparece junto do eaten, e o am aparece junto do playing. Tá? Então, quando eles aparecerem acompanhados de outros verbos, aí vocês já sabem que quase sempre eles vão estar desempenhando o papel de verbo auxiliar. Por que eu digo quase sempre? Porque língua não é ciência exata, tá? Então, em muitos momentos, a gente sempre tem a possibilidade do falante ele usar a sua capacidade de imaginação para construir uma sentença, uma frase completamente exótica, mas que num contexto específico possa fazer sentido, tá? Então, quando a gente fala de fenômenos da linguagem, a gente sempre fala do ponto de vista da probabilidade, do sentido, da coerência, e nunca como se fosse uma regra matemática, por exemplo. Vamos seguir adiante. Aqui eu trouxe dois elementos que eu acho importantes a gente pontuar, que são o seguinte. Em primeiro lugar, esses verbos aqui, quando eles exercem a função de verbos auxiliares, eles podem também aparecer juntos, tá? Formando uma trinca de verbos, três verbos juntos aqui. Então, nesse caso, a gente tem I have been playing, tá? São três verbos juntos. E o have e o been estão desempenhando o papel de verbos ajudantes, de verbos auxiliares. Nesse caso aqui, formando um tempo verbal mais complexo, que é o tempo do Present Perfect Continuous, que é o presente perfeito contínuo. Então, essa frase aqui traduzida ao pé da letra vai ficar: eu estive jogando e-games, né, que são jogos eletrônicos, desde que eu era uma criança. Tá? Então aqui a gente tem dois verbos que estão desempenhando uma função gramatical de modo a incrementar, a tornar mais sofisticado o significado construído aqui pelo verbo playing, que é o verbo principal, que é o verbo fundamental. Tá? E outra coisa também que eu queria pontuar é para a gente tomar cuidado, porque os verbos auxiliares, eles em muitos momentos podem se tornar confusos, eles podem gerar certas dúvidas no momento da tradução, tá? Principalmente o verbo have, no momento em que ele está formando o present perfect, que eu já falei que esse tempo verbal aí que gera muitas confusões, muitos problemas e por aí vai. Tá? Então eu trouxe dois exemplos aqui, só para poder ilustrar isso que eu estou falando. Aqui eu vou fazer uma tradução um pouco
bruta, porque a gente não tem um contexto, né? Fazer tradução sem contexto é uma coisa meio complicada. Mas, via de regra, essa primeira frase aqui, I have danced my whole life, seria traduzida da seguinte forma: eu dancei a minha vida toda. E esse verbo, o have aqui, ele simplesmente seria engolido quando fosse traduzido para o português. Ele entraria no dancei. Então ficaria, eu dancei a minha vida toda. Seria uma resposta possível, por exemplo, a uma pergunta. Desde quando você começou a dançar? Aí você responde, eu dancei minha vida toda. I have danced my whole life. Já nesse caso de baixo aqui, a gente tem um exemplo que muito provavelmente seria traduzido como eu tenho dançado desde 1998. No momento que a gente falar do Present Perfect especificamente, que a gente deve falar dele ou na aula que a gente vai fazer sobre tempos verbais, ou então a gente vai fazer uma aula exclusiva para ele, porque ele é um pouco mais ardiloso, ele é um pouco mais complicado. Eu vou explicar essas distinções, como que a gente sabe quando que a gente traduz de um jeito ou de outro, tal, toda essa sofisticação. Nesse momento, o que vale a gente pontuar para que vocês tomem cuidado na hora que vocês forem traduzir. Beleza? Passamos adiante. Agora vamos chegar na parte da conjugação dos verbos. Aqui temos o verbo to be, arquiconhecido de todo mundo, tá? Acho que todo mundo já viu essa tabelinha aqui, mas vamos reforçar para que as pessoas não esqueçam no momento de estar fazendo sua prova do Enem. No presente, né, present tense, a gente tem I am, eu sou, eu estou, you are. Você é ou você está, he, she, it is. Ele ou ela é ou está, we are, nós somos ou estamos, you are, vocês são ou estão, they are, eles são ou eles estão. Já no passado, no past tense, I was, eu era ou estava, you were, você era ou você estava, he, she, it was. Ele ou ela era ou estava, we were, nós éramos ou estávamos, you were, vocês eram ou vocês estavam, they were, eles eram ou eles estavam. Sigamos. Como eu já mencionei, o verbo to be, ele é empregado como verbo auxiliar na formação basicamente de dois tempos verbais. A gente tem outros tempos verbais, só que os mais recorrentes e que mais vão ser úteis para vocês na prova do Enem são o present continuous, que no caso aqui eu coloquei um exemplo. I am studying English right now. Present continuous é quando você diz que você está fazendo alguma coisa, tá? Eu estou fazendo alguma coisa, esse é o present continuous. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, eu estou estudando inglês agora. I am, eu estou, studying, com ing no final, que é no gerúndio, né? Estudando English, inglês, right now, agora. Já o past continuous é quando você diz que você, ou então ele, nós, estavam fazendo alguma coisa no passado. Tá? O present continuous, eu estou fazendo. Past continuous, eu estava fazendo. Então aqui no past continuous eu coloquei o exemplo. She was, ela estava, crying, chorando, last night, que é a noite passada ou ontem à noite, pode ser traduzido de várias formas. Mais uma vez, o mesmo princípio aqui se aplica, tá? A gente tem aqui o verbo auxiliar, nesse caso aqui é o was, que é o to be no passado, e aqui a gente tem o verbo principal, que é o cry, chorar, no gerúndio, formando o past continuous. Então, o verbo was, ele está sofisticando, ele está incrementando o significado do verbo chorar, tá? Mas o verbo to be, como eu também já falei, ele pode ser apresentado como o verbo principal. Nesse sentido, ele desempenha um papel de ligação, ele tem um significado de ligação. Aqui no caso eu coloquei My father was an engineer. Meu pai era um engenheiro e we are the best students in town. Nós somos os melhores estudantes, os melhores alunos aqui na cidade, tá? Então isso tem que ficar claro. O verbo to be ele pode aparecer como verbo principal, ou então como verbo auxiliar. Via de regra, quando ele aparece como verbo auxiliar, ele aparece junto de outro verbo. Nesse caso aqui, study e o crying. E quando ele aparece como verbo principal, ele aparece sozinho.
prossigamos. Aqui a gente tem o verbo to have. O verbo to have, que é o verbo ter, ele tem uma conjugação mais simples do que o verbo to be, com menos transformações. I have, eu tenho. You have, você tem. He, she, it has, ele ou ela tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm. E no passado, aqui no past tense, a gente tem uma conjugação única, que é o had, com D no final. I had, eu tinha, eu tive. You had, você tinha, você teve. He, she, it had, ele ou ela tinha ou teve. We had, nós tínhamos ou nós tivemos. You had, vocês tinham ou vocês tiveram. They had, eles tinham ou eles tiveram. Um ponto que é importante para não esquecer, tá? Aqui eu estou apresentando a forma por extenso dessas conjugações. Na maioria dos textos, especialmente se forem textos mais corriqueiros, se não forem textos formais, você vai se deparar com a versão reduzida, sintetizada. Espero que dê para entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Você vai se deparar com a versão abreviada, reduzida dessa construção aqui. Então, I have, se você pegar no Enem, por exemplo, um texto de um blog, um texto de uma postagem no Facebook, provavelmente vai aparecer I've. E você fala I've numa frase. Então você não fala I have $6, né? Eu tenho $6. Você normalmente falaria I've $6. Tá bom? Então isso aqui é só para pontuar que eu não vou apresentar aqui todas as abreviações, senão isso aqui vai ter 2 horas de aula, tá bom? Mas é só para deixar vocês cientes que normalmente em textos informais vão aparecer as abreviações e eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem as abreviações, tá bom? Mas na atividade que eu fizer a seguir, quando aparecer uma abreviação, eu faço questão de marcar e pontuar para vocês. Beleza? Então, prossigamos aqui. O verbo to have, como eu já falei, ele também tem a função de formar tempos verbais, e são vários tempos verbais que ele forma, mas os mais importantes aqui para vocês, porque são os mais recorrentes, são Present Perfect, que eu já falei, que é muito importante no inglês. Ele chega a ser mais importante, mais utilizado inclusive do que o Simple Past. E ele acaba sendo mais difícil porque ele não tem um correlato na língua portuguesa. E o Past Perfect, tá? Que é o passado perfeito. Aqui nesse caso, nessa frase que eu coloquei, I have played jazz all my life. É mais um exemplo em que o have, na hora em que você faz a tradução para a língua portuguesa, ele é engolido pelo verbo principal. Então, traduzindo isso daqui numa tradução meio abstrata, ficaria: eu toquei, eu have played, toquei jazz, que é um estilo musical, all my life, a minha vida toda. Então, eu toquei jazz a minha vida toda. Então, não ficou eu tenho toquei, tá? Ficou eu toquei. I have played, mostrando aqui que o verbo have desempenha um papel de ajudante, um papel de auxiliar. Já aqui no caso do Past Perfect, a gente tem um tempo verbal que existe na língua portuguesa, tá? Past Perfect é quando eu quero dizer que uma coisa aconteceu antes de outra coisa, tá? Tem um evento no passado que aconteceu antes de outro evento no passado. Nesse caso aqui, como é que fica? She, ela, had already. Already significa já, tá? Ela já tinha. She had already. Met, que significa conhecido. Ou seja, isso aqui tudo significa ela já tinha conhecido. Ela já tinha conhecido. My father, meu pai. Before, antes, 1991. Tá? Então aqui nesse caso o verbo have, conjugado no passado, ele está desempenhando a função de auxiliar na construção desse tempo verbal, que é o past perfect. Tá? Pode ser que esteja ficando confuso aí, porque eu estou falando de vários tempos verbais e não estou explicando mais detalhadamente eles. Tá? Porque a intenção aqui é falar só sobre os verbos auxiliares, para que vocês possam entender que eles têm 2 significados, um significado como verbos principais e um significado na formação aí desses tempos verbais. Eu vou fazer uma aula específica
que vai ser exclusiva para poder abordar cada um desses tempos verbais. E como eu já falei, o verbo to have ele também pode significar em si, né, pode ter um significado próprio, que normalmente é um significado de posse. Que no caso, my father, meu pai, has, ele tem, ele possui, a farm, uma fazenda. Ou no exemplo de baixo, we have, nós temos, nós possuímos, expertise, que é um conhecimento mais avançado, on mechanics, sobre mecânica. My father has a farm, meu pai possui, tem, é dono de uma fazenda. We have expertise on mechanics, nós temos conhecimentos avançados em ou sobre mecânica. Sigamos, agora vamos para o verbo do, to do. No presente, ele fica I do, eu faço, you do, você faz, he, she, it does. Ele ou ela faz, we do, nós fazemos, you do, vocês fazem, they do, eles fazem. No passado, ele vai ficar I did, eu fiz ou eu fazia, you did, você fez ou você fazia, he, she, it did. Ele ou ela fez ou fazia, we did, nós fizemos ou fazíamos, you did, vocês fizeram ou vocês faziam, muita coisa na cabeça. E they did, eles fizeram ou eles faziam. Seguindo, agora explicar como é que esse verbo to do ele funciona como verbo auxiliar. O verbo to do, aqui no caso, ele não constrói um tempo verbal, present continuous, present perfect, mas ele constrói formas verbais. As principais são a forma interrogativa. Então aqui a gente tem, se a gente fosse falar you speak English, a gente estaria fazendo uma afirmação. Você fala inglês, eu estou afirmando. Se eu adiciono o do aqui atrás, eu transformo essa afirmação em uma pergunta. Então fica do you speak English? Então é diferente do português que a gente, para poder fazer uma pergunta, a gente só faz a entonação. Então você fala, você fala inglês? Fazendo aqui a entonação. Tá? Aqui na língua inglesa, é fundamental que você adicione o do para você configurar uma pergunta, uma interrogação. Mesma coisa na forma negativa, tá? You, você. Not, não. Speak, fala. English, inglês, tá? Quando a gente traduz, esse do aqui, ele é engolido pelo not speak, não fala. Mas ele é um elemento gramatical fundamental para a gente construir em inglês essa forma negativa. Se você não coloca o do aqui, essa frase aqui ela deixa completamente de fazer sentido, tá? E o mais que eu julgo que é mais interessante de todos, que é menos visto, é a tal da forma afirmativa enfática, uma forma enfática. Quando você quer dizer alguma coisa com ênfase. Na língua portuguesa, a gente tem duas formas de dizer isso. Ou a partir da entonação, tipo, eu falo inglês, então fala aqui de forma contundente, né? Eu falo inglês. Ou então, usando algum advérbio, do tipo, eu falo inglês mesmo, eu realmente falo inglês, eu falo inglês de verdade. No inglês, a gente tem uma forma aqui gramatical de fazer isso, que é adicionando o do sozinho. Então, quando eu digo I do speak English, eu estou dizendo eu falo inglês mesmo, eu falo inglês de verdade. E como os outros verbos, o do também tem uma forma como verbo principal, como verbo com significado próprio. Nesse caso, normalmente ele significa fazer ou performar. Nesse caso aqui, I do, eu faço my homework, meu dever de casa, every night, que é toda noite. Beleza, agora a gente chegou aqui na nossa atividade. Eu vou pedir para que vocês façam duas coisas, tá? Naquele mesmo esquema que a gente já fez na aula inicial. Eu vou pedir para que vocês deem um pause no vídeo e vocês vão fazer duas coisas para mim, tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês marquem, e aí vocês podem pegar um caderno, um papel, para poder anotar os exemplos que a gente tem dos três verbos que a gente trabalhou, que são o to be, nossa, a caneta que é horrorosa, hein? O verbo to have e o verbo
to do. Espero que dê para compreender, né? Dá para pelo menos assim ter uma noção de que eu estou me referindo ao verbo to do, o verbo to have e o verbo to be, tá bom? Então quero que vocês marquem no seu caderno exemplos de aparições desses três verbos em suas respectivas conjugações. Por exemplo, aqui a gente já tem um exemplo de uma aparição, que é o has, que é a conjugação do verbo to have, junto do been, tá? Então vocês têm aqui o has been. Esse been aqui eu também não mencionei, ele é a forma do particípio do verbo to be, ou seja, ele significa sido ou estado. Eu tenho sido, eu tenho estado. Eu não tratei da questão do particípio porque eu achei que ficaria mais uma complicação. Tá bom? Então, como a gente vai ver bastante de particípio quando a gente for falar de present perfect, então eu prefiro deixar isso daí para adiante, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso. Vocês vão marcar no caderno de vocês todos os exemplos de ocorrências desses três verbos aqui nas suas respectivas conjugações. A segunda coisa que vocês vão fazer é vocês especificarem, vocês vão apresentar uma distinção. Se em cada uma dessas ocorrências esses verbos eles estão desempenhando o papel de verbo principal ou de verbo auxiliar. Por exemplo, vocês vão ver aqui has e been. Vocês vão dizer se esses dois verbos aqui, se eles estão desempenhando, cada um deles, o papel de verbo principal ou de verbo auxiliar. Você vai vir aqui no has e vai dizer, caramba, esse has aqui ele é verbo principal, ele tem significado próprio, ou ele é um verbo auxiliar, ele estaria ajudando. Mesma coisa no been. Esse been aqui ele tem significado próprio, ele estaria dizendo alguma coisa, ligando alguma coisa, ou ele é simplesmente um verbo gramatical. Ele estaria ajudando um outro verbo. Beleza? Então, só para poder reforçar, para ficar claro, vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, marcar no caderno de vocês, né, porque vocês não têm aqui a canetinha para poder marcar no caderno de vocês exemplos desses três verbos aqui que a gente abordou durante a aula, com as suas respectivas conjugações ao longo desse pequeno texto aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? E a segunda coisa que vocês vão fazer vai ser especificar se esses verbos aí que vocês marcaram, se eles estão desempenhando o papel de verbo principal, verbo com significado, ou se eles estão desempenhando o papel de um verbo auxiliar, um verbo que tem uma função gramatical. Beleza, pessoal? Então, agora eu vou dar uma pausa, esperar 2 segundos, vocês pausem o vídeo e depois a gente retorna aí para poder fazer essa correção juntos, tá bom? Estou aguardando. Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar aqui marcando, encontrando no texto exemplos dos três verbos que a gente estudou. São o verbo to be, o verbo to have e o verbo to do, com suas respectivas conjugações. Então, como eu já tinha falado aqui, a gente tem has, Israel has always been, que é o particípio do verbo be, standout destination. From the days of the prophets to the modern day nomad, this tiny slice of land on the eastern Mediterranean has long attracted visitors. While some arrive in the Holy Land on a spiritual quest, many others are, aqui a gente tem mais uma conjugação do verbo to be, on cultural tours, beach holidays and ecotourism trips. Wading through Israel's convoluted history is, mais uma conjugação do verbo to be, both exhilarating and exhausting. There are, mais uma vez, are, outra conjugação do verbo be, crumbling temples, ruined cities, abandoned forts, and hundreds of places associated with the Bible. And while a sense of adventure is, mais uma ilustração aqui do verbo to be, required, most sites are, novamente o verbo to be, are safe and easily accessible. Most of all, Israel is about its incredibly
diverse population. Jews come from all over the world to live here, while about 20% of the population is Muslim. Aqui nós temos novamente o is, que é outro exemplo do verbo to be. Também tem vários exemplos aqui do verbo to be, como que é importante que vocês conheçam todas as conjugações desse verbo aí. Politics are hard to get away from in Israel as everyone has. Aqui a gente tem uma conjugação do verbo have. Has an opinion on how to move the country forward. With a ready ear, you are. Aqui nós temos outro exemplo de uma contração, né, de uma abreviação. Esse apóstrofo RE aqui é uma abreviação do are que está aqui em cima, mas por alguma razão aqui no texto ele preferiu colocar you, your e não you are. Tá? You're sure to hear opinions from every side of the political spectrum. Beleza, então aqui nós temos vários exemplos de verbos ou de conjugações verbais dos três verbos que nós apresentamos, que é o has, to have, been, to do, e por aí vai, tá? A gente, na verdade, não tem nenhum exemplo do to do, mas a gente tem vários exemplos do to have e do to be. Agora eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui para que a gente visse quais desses exemplos são verbos principais e quais desses exemplos são verbos auxiliares, que estão ajudando outros verbos. Então vamos começar. Israel has always been. Então, como eu falei para vocês, normalmente quando a gente tem dois verbos juntos, e aqui abrindo só um parênteses, tá? Esse always aqui, ele é um advérbio, ele significa sempre. E na língua inglesa, em muitos momentos, esse advérbio ele aparece no meio de uma locução verbal, tá? Então pode ser que isso também seja um elemento que possa enganar vocês, seja uma pegadinha. E eu acho, inclusive, que a pessoa que escolheu esse texto aqui para o Enem deve ter escolhido com essa intenção, justamente de apresentar esses elementos aí que são complicações, são elementos complicadores, tá bom? Mas isso aqui é uma locução verbal. Has always been, tem dois verbos juntos que são has e been. Nesse caso, o primeiro verbo, ele é um verbo auxiliar, então aqui o has, ele é um verbo auxiliar, e o been aqui, ele está desempenhando o papel de verbo principal. O been aqui tem um significado próprio, está estabelecendo essa ligação entre Israel e a ideia de um destino que chama atenção, né? Um destino que stand out. E o has está desempenhando o papel de auxiliar aqui na formação do tempo verbal, que é o tempo verbal do present perfect. Tá? Então, continuando. Desculpa. Continuando, a gente tem aqui mais abaixo outro exemplo do has, e novamente ele está aparecendo aqui como um verbo auxiliar. Por quê? Porque ele está junto aqui do attracted, que é atraído. E novamente a gente tem aqui um outro advérbio, que é o long, que significa muito tempo, que está sendo colocado aqui no meio dessa locução verbal. Então aqui a gente tem uma locução verbal, dois verbos, has e attracted, e no meio deles aqui, justamente para complicar, para confundir os candidatos na prova do Enem, a gente tem aqui o exemplo do advérbio. Tá? Por isso que eu acho interessante a gente fazer essas questões, por quê? Porque quando a gente está fazendo uma explicação, normalmente a gente sempre tende a apresentar uns exemplos mais simples, que são mais didáticos, mas nos textos sempre tem essas coisas assim mais elaboradas, sempre tem assim algumas pegadinhas, alguns exemplos com algumas complicações, por isso que é importante a gente sempre fazer essa análise, tá? Aqui, esse are, ele não está acompanhado de nenhum outro verbo, né? Many others are on cultural tours. Então, nesse caso especificamente aqui, ele está desempenhando o papel de verbo principal. A mesma coisa com esse is, aqui embaixo. History is both exhilarating and exhausting. Então, esse is, especificamente aqui, ele está desempenhando o papel também de verbo principal. A mesma coisa vale por there are, que aqui no caso é um outro verbo, que se utiliza do verbo to be, mas aqui ele também desempenha o papel de verbo principal. There are
O is, embaixo também é o verbo principal. Adventure is required. Esse required aqui, ele é um adjetivo, tá? Apesar de ele ter uma forma que parece um verbo, mas aqui ele está desempenhando o papel de adjetivo. Are, aqui também é um verbo principal. Is, também está desempenhando o papel de verbo principal. Is, aqui embaixo, também é verbo principal. Are, politics are. Esse are também é um verbo principal. Has, aqui embaixo, também está desempenhando o papel de verbo principal. E aqui no final, your, esse apóstrofo R aqui, também está desempenhando o papel de verbo principal. Então, com esse pequeno exercício aqui, bem singelo, bem simplesinho, só para a gente poder dominar, para a gente poder internalizar com tranquilidade essa ideia do que é o verbo auxiliar, qual é a diferença dele em relação aos verbos principais, eu espero que vocês tenham conseguido entender essa distinção, tá? Essa distinção vai ser fundamental para quando daqui a 1 ou 2 aulas a gente começar a olhar para os tempos verbais. E a partir do momento que a gente conseguir ter uma ideia bem clara do que são os tempos verbais, a gente já pode começar a se aventurar em fazer algumas interpretações de textos que são cobrados no Enem com um pouco mais de tranquilidade. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, vocês, por favor, deixem o joinha de vocês, tá? Curtam o vídeo, deixem os comentários com dicas, sugestões, dúvidas, reclamações carinhosas, por favor, sobre o conteúdo aqui que vocês presenciaram, tá bom? Muito em breve eu vou estar apresentando aí mais uma aula, a aula número 3, em que eu muito provavelmente vou estar abordando os verbos modais, que também são verbos muito importantes, tá? E logo em seguida a gente deve falar sobre tempos verbais e as aulas seguintes devem ser aulas mais de interpretação, tá? Em que a gente vai fazer várias questões do Enem juntos. Tá bom, pessoal? Se cuidem, fiquem bem. Espero rever vocês, os meus alunos, muito em breve. Tá? Tô morrendo de saudade. E espero ver vocês saudáveis, felizes e que quando esse pesadelo aí acabar, a gente possa voltar à sala de aula e seguir a vida normalmente, tá bom? Um abraço a todos e se cuidem.